vai falar um pouco sobre feminilidade bíblica. Bom, se existe feminilidade bíblica, existe feminilidade de uma forma mais genérica, né? Então, a feminilidade, ela trata da característica da mulher, da natureza da mulher, da essência em ser feminina. A mulher moderna de hoje, ela tem essa característica aqui. Se pudessem dar a cada uma de nós, né, uns tentáculos aí, um braço para cuidar do filho, outro braço para trabalhar, outro braço para tomar conta de casa, e assim por diante, mas não é possível. O que acontece? A mulher, muitas vezes, na maioria delas, nós assumimos muitas atribuições. E assim, na hora do descanso à noite, ontem eu conversei com essa fotógrafa maravilhosa, e ela me disse que foi fazer supermercado, foi com a família. Quando chegou lá na feira, o filho pediu para resolver um negócio, filhinho pequeno dela. Quando chegou em casa, por volta de 9, 10 horas, foi cuidar da casa, lavar os pratos, separar alimento. É assim com vocês ou não? Sim ou não? Pois é. E aí o que acontece? O nosso Deus, e aí tá aqui hoje à tarde, deixou a família e veio nos prestigiar, né? Então, a gente vai tratar daquilo que Deus me deu como competência, como força, né? Para que isso não seja peso, mas para que a gente possa administrar de uma forma mais harmoniosa. Então a mulher, o tempo é muito pequeno, aparece, né? Hoje nós começamos as nossas atividades, nossas prioridades, e de repente já é um encontro às 3 horas da tarde. Como é que vai ser isso? Estamos aqui lidando com esse tempo. Mas uma coisa interessante para a gente entender é que feminilidade, sinceramente eu amo ser mulher, mas se vocês tivessem oportunidade diante de Deus de dizer assim: Senhor, quando eu for para o céu, faz um homem e tal, quem gosta da sua feminilidade? Eita, só uma levantou. Pastor, a situação aqui está difícil, viu? Pois é, mas o que acontece? Nós trazemos duas energias, que é bem interessante. A gente traz a energia feminina. Como será a energia feminina? A energia feminina é aquela que, sabe, na hora do reboliço, vamos falar da nossa linguagem nordestina, né? Aí a mulher pensa, respira, aí chama o marido, né? Ou então, mas tem momentos que a mulher tem uma energia masculina. Quando? Quando ela acorda de manhã, ela organiza as coisas, o menino está correndo, precisa trocar de roupa, não sei o quê, e o homem está lá, olha da notícia, né? Ou então ainda, naquela época, meu marido adorava, amava receber jornal mesmo, né? Aí, minha amiga, quando chegava a hora de manhã, eu correndo para ajeitar as coisas, os meninos para levar para a escola, eu estava lendo jornal. Então, assim, essa característica também do homem, às vezes, é de uma certa passividade. Concorda comigo, sim ou não? Pois é, mas na característica dele, da natureza dele, na hora que aparece, não estou dizendo que é isso não, tem muito mais coisa, né? Mas vamos brincar aqui. Na hora que aparece uma barata, o que é que a mulher faz? Né? Aí começa, Sansão ali, querendo matar. Mas eu tenho um exemplo que um dia desse apareceu uma barata, não lá em casa, não foi barata não. Acho que numa casa de praia apareceu um rato. E a esposa se desesperou e o homem também, né? A situação ficou difícil. Mas vamos lá. Passando aqui, vamos falar um pouco sobre a feminilidade bíblica. Vamos lá, mais um toquezinho aí. Bom, a feminilidade bíblica. O que vocês acham? Acham que tem diferença da feminilidade de uma forma mais abrangente da bíblica, sim ou não? Tem diferença? Hã? Você acha que não tem? Nenhuma. Quem mais? Tem. Quem falou tem? Por que você acha que tem, irmã? Porque aí já você tem que tomar para o Senhor, para orar. Ah. Na outra você não pode ter. Necessariamente, se ela não for serva, não vai dar prioridade, né? Mas eu entendo o que Manu falou. De uma forma geral, a feminilidade é uma coisa na eternidade que Deus já estabeleceu, né? Ela vem como mulher mesmo. Mas a bíblica é a mulher segundo o coração de Deus. E quem é o reflexo dela? A palavra de Deus. Olha, gente, se nós bem soubéssemos, eu diria para vocês, verdadeiramente a gente erra
porque a gente não vive a palavra de Deus como essência. Porque a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos e luz para o nosso. Tem como errar, minha gente? Mas o que é que nos faz errar? É que muitas vezes nós tem uma certa substância que toma por completo, né? Que é a história dos nossos hormônios. Eu diria que o homem, às vezes, para algumas mulheres, quando ele sabe que a mulher está com a famosa TPM, minha amiga, ele pede férias e sai um pouquinho, porque ele está correndo perigo, né? Então, os nossos hormônios, muitas vezes, nos desestabilizam. Como a gente saber lidar quando os hormônios estão em ebulição? Quando a gente passa a se conhecer melhor, né? Eu me lembro que meu filho, hoje é casado, e a noiva dele na época dizia, venha, porque eu estou com TPM, eu preciso falar. Aí quando ele chegava lá, ela só fazia chorar, e ele, Então assim, a feminilidade bíblica, gente, Deus escolheu você. Aqui tem algum nome, Paula? Diga o nome aí, fora Manu, que todo mundo conhece. Nome de uma irmã. Rafa. Deus escolheu Rafa. No dia em que ela veio ao mundo, antes disso, a palavra de Deus diz que ela era uma substância informe. E antes dela ser formada, Deus a escreveu no livro da vida, onde nenhum dos dias ainda tinha sido formado. Sabe o que é isso? É muito forte. Ele escolheu Rafa como mulher. Na natureza dela, veio determinada para o exercício da sua feminilidade. E aí, quanto mais nós absorvemos o caráter cristão na experiência de ser mulher, mais nós nos aproximamos ao propósito de Deus. Isso é muito lindo. Quanto mais nós vivemos aquilo que Deus estabeleceu para que nós sejamos, mais nós nos assemelhamos com a essência de Deus ao nos trazer a esse mundo. E aí passando, a gente vai ver o seguinte, eu trouxe para vocês, eu vou trazer para vocês um detalhe interessante. Por que às vezes, espiritualmente, algumas mulheres, digamos assim, começam a sua inversão dos valores? Aí a gente vai se reportar na história bíblica e ver uma coisa interessante. Quando o Senhor falou para Adão e para Eva, vocês estão aqui no pomar que vai suprir todas as vossas necessidades, mas tem um único alimento, uma única árvore que vocês não vão poder tocar. Tem milhões aqui, mas essa aqui vocês não tocam. Qual foi a árvore? Não vi não. Foi a maçã? Foi a pera? Foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, minha gente, chegou um cidadão chamado Serpente, e ele foi de uma forma muito suave, rasteiramente, e chegou para Adão ou para Eva? Para Eva. Aí disse, eu vi aí nos bastidores uma conversinha, eu soube que vocês não podem comer daquela árvore ali, não é? E Eva, Disse, pois é. Mas você sabe por quê? Ele disse, não, porque Deus disse que a gente não deveria comer dessa árvore do bem e do mal. Aí ela, você sabe por que Deus fez isso? Não, sei não. Minha filha, é para que você não tenha o mesmo poder de Deus. Porque a árvore do poder, do conhecimento do bem e do mal, vai te nivelar a Deus. Você vai ter tanto poder quanto Ele. Aí Eva, começou a pensar e disse, pois é, come. Deixa de ser tola. O que é que você está esperando? E Eva foi lá, já ouviu, já foi lá, pegou o fruto e deu marido ou comeu? Comeu e não se só contentou a comer, ela deu o marido. E o marido comeu? Comeu. Bom, tem duas coisas interessantes. Por exemplo, tem um espírito muito perigoso que se chama fofoca. Vocês conhecem isso? Não? Claro que não. De jeito nenhum. Não, isso nunca existiu. Pois é. Aí a fofoca chega e de repente diz, mulher,
Tu não sabe o que aconteceu, não. Foi assim, assim. Ela, como? Quem? Pronto, ali já começou o pecado. Se você deu crédito, você ouviu. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente dá crédito a essas coisas, a gente está alimentando o que está no nosso coração, né? Isso traz um estrago muito grande. Mas quando a Eva comeu e levou para o marido, tem inversão de valores. Quando Deus criou Adão, Ele criou para Adão tivesse uma posição, tivesse uma liderança, tivesse poder, fosse a cabeça do seu lar. E aí na hora que Eva come, ela não valoriza essa autoridade do marido. Muito perigoso isso. E ela come. Muitas vezes quando tomamos essa posição, nós estamos ensinando a nossos filhos a inverter os valores. Quando a mulher toma frente em todas as coisas, quando a mulher subestima quem é o marido, os valores que ele tem, a inversão do valor, ela está passando uma herança para o filho e para a filha. E quando o marido come, ainda pior, ele também inverte. Ele passa a ter uma atitude de passividade. É preciso ter muito cuidado. Homem que tem a liderança, que é escolhido pelo nosso Deus, ele tem um modelo, que é um Senhor Jesus, né? Ele tem um modelo de um homem que cuida, que protege, que guarda a mulher, que guarda o lar. Minimamente, se o lar tiver um ajuste, uma harmonia do Espírito Santo, a mulher ia dizer: marido, olha, eu vi um comentário lá na vizinhança, né, que aquela árvore ali parece que é assim, assim, assim. O que você acha? Você acha que a gente deve comer? O nosso Deus falou que se a gente comesse, a gente morreria. O que você pensa sobre isso? Mas não, ela tomou a frente. A mulher, a feminilidade bíblica, ela tem a autoridade do Espírito Santo na sua competência como mulher. Mas na hora das tomadas de decisão, os dois têm que estar em harmonia e o marido precisa, junto a ela, se posicionar. A palavra de Deus diz assim: quando a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova. Quando a graça se renova para todos incondicionalmente. Hoje a ciência mostra que as pessoas, para superar um quadro de depressão e de outras comorbidades, ela precisa aprender o exercício da gratidão. O exercício da gratidão é libertador. E Deus, além disso, recebeu com tanto amor a gratidão de Maria Madalena, né, que perdoou os pecados e a vida dela, a partir dali, começou uma nova identidade. Eva, você escolheu ser Eva, vamos lá. Só pensa nela, né? Hã? A Eva só pensa nela, né? E ouviram? Gostei da sinceridade. Menina, a Eva só pensa nela, minha gente. Só quer estar lá na ponta. Eita, Eva complicada essa, viu? Vamos conversar depois, vou te levar no consultório, viu? Passando agora, vamos falar sobre cada característica dessa. Vamos lá. Faça mais uma. Eva, isso. Olha só. De onde Eva foi tirada? Da costela. Vocês sabem que algo é muito interessante? Porque a nossa costela aqui, ela tem uma função vital de proteger o coração e o pulmão. Se por acaso o marido, ele fosse, ou qualquer pessoa fosse atingida nessa área, ele poderia ter uma morte irreversível, mas a costela, ela vai proteger, para que ele não tenha uma morte rápida, ao contrário, possa se prevenir da morte. O nosso coração, gente, é onde funciona a sede dos nossos sentimentos. Estou chateado, o marido fez uma raiva, vou para a igreja, mas se eu pudesse eu matava ele. Acontece não? Aquele filho, se eu pudesse, ô menino, aí começa a falar, né? Misericórdia. Coração é a sede dos sentimentos. Mas se nós buscarmos o Senhor e falarmos assim: cria em mim, ó Deus, fala para mim, gente, e renova dentro de mim, Deus faz. Porque agir de acordo com as emoções é fácil. Alguém me fez raiva,
eu vou buscar, né, o período do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Faça não a mim que você vai ver uma coisa. Misericórdia, né? E tem outra coisa que a costela protege, é onde, talvez eu aqui, coração e o pulmão. Hoje nós estamos passando um momento onde os pulmões nunca foram tão valorizados, não é assim? Pois é. Vocês sabiam que quando a criança nasce, a respiração da criança é perfeita. É o que se chama de respiração diafragmática. Se você vê um recém-nascido, ele respira. Eu estou com meu neto, primeiro neto, viu, minha gente? Estou apaixonada por ele. É Gabriel o nome dele. E aí, ele inspira e a barriguinha enche, e depois ele expira e a barriguinha seca. Quando isso acontece, é a respiração mais perfeita. Porque naquele momento ele inspira o oxigênio e ele retira um gás carbônico. É onde tem a troca de gás carbônico por oxigênio. Então a mulher, ela tem essa função de gerar liberdade na sua família, de formar o seu filho, o seu marido, se for solteira, de honrar a sua família. Vocês já ouviram uma pessoa dizer, nossa, eu estou com aquela pessoa, mas eu me sinto tão leve? Já ouviram isso? Que pessoa leve, que pessoa agradável, né? Certa vez, eu trabalhava como psicóloga no município, eu ia todo dia e voltava. E eu também trabalhava de plantão como policial. Eu e Júnior nos conhecemos lá. E aí eu saía de uma escala de plantão de manhã, já pegava um ônibus, já ia para o município de São Miguel dos Campos. Olha, não dormi praticamente. E voltava, ia ver meus filhos no outro dia, né? E às vezes eu estava tão cansada e os meninos bagunçavam, e às vezes eu me irritava e tal. E isso eu repetia várias vezes. Até que um dia eu pensei, o que é que vale uma casa absurdamente arrumada sem ter pessoas para interagir? Se eu continuar desse jeito, meus filhos não vão desejar a minha volta. E eu sou uma mãe de beijar, de abraçar, de fazer pipoca, de brincar com cada um deles. E eu tive que redimensionar em Deus. Então nós, quando estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, a gente gera no nosso lar um espírito de harmonia, de tranquilidade. Você entende o que é tirar da costela? É muito forte, gente. E aí, a característica da mulher, quando ela foi tirada, é para que ela gerasse na família proteção, ela gerasse na família defesa, segurança. Então é muito forte, ela fosse companheira, ela fosse ajudadora. Eu imagino aqui que todo mundo é ajudadora, né? Sim ou não? Eita cifrada. Vamos lá, passando. A Raabe, pode passar, pronto? Raabe é uma história muito interessante. Ninguém escolheu Raabe, mas eu vou dizer, ou mulher privilegiada, ou bênção ser Raabe. Raabe ouvia a história do povo de Deus e ela estremecia, porque ela sabia das vitórias que Deus fazia aquele povo, né, alcançar de uma forma gloriosa. E aí ela tomou conhecimento que aqueles 2 espias tinham chegado ali, e o que ela fez? Ela abrigou os mensageiros dos hebreus. E quando ela abrigou, né, ela disse isso, olha, eu conheço a história do povo de vocês, e eu sei que se vocês realmente vierem tomar a cidade, todos vão ser destruídos, porque o Deus que vocês servem tem poder. Faça o seguinte, por favor, preserve a minha família, os meus pais. O que aconteceu? Quando chegou lá, o pessoal lá de Jericó, ela chegou lá e ela disse, olha, eu soube que veio 2 espias na sua casa. Ela veio, mas já se mandaram, estão por aí. Se vocês forem por esse caminho, vocês podem até alcançar. Só que os espias estavam escondidos no telhado. E quando eles foram, ela fez esse pacto. E eles disseram assim, olha, nós vamos ter um pacto com você. Se você não entregar, né, não nos entregar, você vai colocar um fio de escarlate na sua janela. E quando a gente vir, você esteja com toda a sua família dentro da sua casa e sua casa será preservada. Gente, quando a mulher
ela abre o seu coração, Deus firma um pacto com ela. E a partir daquele momento, a sua família, os seus filhos serão preservados para a honra e glória do Senhor. Quando Deus olhou para Raabe, Ele não olhou para Raabe o que ela era, uma meretriz, como diz aí, uma pessoa da vida. Não, Deus olhou para o seu presente, por aquilo que ela ia e estava se tornando nas mãos de Deus. E ali ela se rendeu aos pés, ela adquiriu uma nova identidade, porque uma marca estabeleceu a sua nova trajetória de vida. Nós temos uma marca. Vocês têm uma marca. A partir do momento que você é colocado uma marca, vocês têm uma responsabilidade no reino de Deus, porque Deus te capacita de uma forma tão gloriosa, né? Se seu filho tiver alguma experiência que esteja desgarrando da sua família, Deus vai trazê-lo por amor à sua posição. Então, vamos passar para outra. Olha aí quantas Estéis. Esté era uma jovem judia, era órfã, criado por um primo chamado Mordecai. E ali Vasti, que era esposa do rei na época, o rei queria mostrar a sua glória para os persas ali e queria mostrar a mulher dele, né? Que era uma mulher bonita. Aí Vasti disse, não vou não. E aí gerou um problema tão sério que ele, a partir daquele momento, ele destituiu Vasti do reino e criou um concurso. Eram 127 províncias naquela época. E aí todas as jovens bonitas iam passar por um concurso durante 12 meses. Gente, eu queria estar lá, porque assim, era tratada com especiarias, né? Era tratada com o melhor cosmético, acho que encher a mulher de botox, sei lá, enfim, né? Aí o Mordecai disse, você vai, minha filha. E ela foi. Ao passar os 12 meses, chegou na hora da apresentação, cada mulher queria um adereço, né, para se mostrar para o rei. Mas Esté não, disse, não, eu vou do jeito que eu estou, né? E ali ela foi na simplicidade e o rei se apaixonou por Esté. Mas, na vida da gente, não existe coincidência. Na vida da gente existe providência. Amém? E aí, quando Esté chegou lá, ela tomou conhecimento que o Mordecai, o primo dela, tinha rasgado as vestes, coberto de cinza, que era uma tradição, quando o povo queria se humilhar perante Deus, porque a luta estava tão grande. E aí Esté pediu para saber o que estava acontecendo com ele. E ele disse, olha, tem aí um ministro do rei, chamado Amã, que ele, junto com o rei, estabeleceu um decreto para acabar com o povo judeu. E aí, Esté, você está no palácio, você tem que ir falar com o rei. Aí ela disse, mas se eu for falar com o rei, o que acontece? E não tiver marcado, agendado, eu vou ser morta. Aí Mordecai foi curtinho e grossinho, disse, ó, se você não for, não tem problema não, a sua casa vai perecer, porque você é judia, e Deus vai providenciar outra pessoa. Aí ela com a humildade dela, disse, olha, pede aí ao nosso povo que jejue por 3 dias, que eu vou jejuar com minhas servas. Irmãs, às vezes nós passamos provas e nós desesperamos, mas nós temos instrumentos, nós temos revelado por Deus que Ele é glorioso. Ela pediu para orar e jejuar, e ela no silêncio passou 3 dias sem comer, sem beber, sem nada, ali confiando que o Deus a quem ela servia ia intervir para aquela situação difícil. E quando ela chegou lá, no rei, após esse período de jejum, o rei estendeu o cetro para ela, e ela entrou. E ele disse, minha querida, né, de outra forma de falar, tudo que pedires eu te prometo, metade do meu reino será colocado à sua disposição. Aí como é que foi que Esté agiu? Ah, rei, é o seguinte, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, foi assim? Não. Ela com aquela postura da feminilidade bíblica, com a sabedoria, disse, eu gostaria que o senhor, rei, providenciasse um jantar e convidasse, né, o ministro Amã. Amã se achou, né? Olha, já me convidaram, eu estou assim com o rei. Mas chegando no momento certo, ela falou, e aquilo que era levantado para a destruição, reverteu para a vida e ascensão do povo. A sua luta, minha querida,
tem um prazo de validade. O Senhor está dizendo para você, jejue, ore, no corpo. Eu fico imaginando, sabe, as mulheres aqui, o poder que o Senhor derrama sobre elas. Porque sobre vocês tem a capacitação de Deus para você cuidar do seu lar. Muitas vezes, as nossas grandes vitórias se dão no silêncio, na comunhão do Espírito Santo, no jejum, na oração. Você imagina se todas aqui se firmam com um propósito único, quantas vidas aqui nesse bairro serão alcançadas, minha irmã? A paz vai reinar, porque a operação de Deus é paz em meio à guerra. E aí, uma coisa tão interessante é que Esther era a rainha. A rainha, ela tinha poder sobre outras mulheres, mas esse poder não trazia para Esther um orgulho, uma vaidade, porque ela era submissa às ordens do rei. Você tem um rei sobre a sua vida. Ele governa os seus pensamentos, ele sabe a intenção do coração, ele sabe o que você deseja. Se submeta ao rei, busque a perfeita, agradável vontade de Deus. Bom, e passando, estou terminando, viu, irmãs? Vamos lá. Olha lá Abigail. Abigail, muito interessante a história de Abigail, né? Na época era uma festa de tosqueadores. E havia uma tradição que eles matavam ovelhas, eles celebravam aquela alegria ali. E Davi estava com seu exército guardando aquela cidade já há algum tempo. Eu fico imaginando assim, não vou dizer não, porque eu faço viagem quando eu vou ler a palavra de Deus, né? Porque Davi estava ali e durante aquele período nunca teve tanta paz. Aí Davi disse assim, minha gente, essa época, vai lá uns moços e pede a Nabal, que era esposo de Abigail, diga a ele que mande ovelha, mande alimento pra gente. Quando ele chegou lá, os moços, Nabal disse, eu nem conheço esse tal de Davi, mas menina, eu vou servir o meu povo. Diga a ele que ele vai trabalhar e vai comprar, né? Em outras palavras era essa. Acho que Davi era meu lampião lá, sabe? Ficava tomando conta lá. E aí, quando os moços chegaram lá, Davi ficou enfurecido e disse, vamos acabar com a casa dele. E quem tiver pela frente. Mas, um dos servos, um dos trabalhadores ali de Abigail, viu a história. Aí chegou para Abigail e disse, Abigail, aconteceu isso. E Nabal fez aquilo. Minha gente, ela apressadamente, ela não perdeu tempo não. Ela providenciou o pão, ela providenciou o vinho, a carne de ovelha, grãos torrados, tortas de passas e de figos. A serva de Deus, a que vive na dependência do Espírito Santo, não falta na sua mesa o pão. A palavra de Deus diz que eu sou o pão da vida. Aquele alimento que supre a necessidade da sua alma e que você tem uma palavra boa para dar àqueles que lhe procuram. Ela tem o vinho, ela tem a tranquilidade, ela tem a leveza do Espírito Santo, não é? Ela traz grãos torrados. Ela traz tortas de figos, sabe? Tanto o figo como passas. A passa é aquele alimento que você pode estar no deserto, com fome. Você experimenta a passa, você tem aquele sustento. Sabe, nós estamos de passagem pelo deserto desse mundo. A palavra de Deus diz que não é para você sair desse mundo não, mas é para que Ele livre vocês do mal e a mim. E para isso, nosso Deus deu armas celestiais para a gente superar a diversidade desse tempo. É a passa, é o alimento que nos fortalece, não é? E o figo, está doendo alguma coisa no seu coração? Tem alguma coisa que está machucando você? A mulher de Deus, ela tem pasta de figos que traz cicatrização para a tua dor, para o seu sofrimento, e que Deus reverte isso à medida que você busca em cura, né? E aí passando, ela foi, providenciou tudo, e ela mandou os servos dela chegar logo à frente. E quando ela foi com o jumentinho dela, ela desceu e se prostrou a Davi. E ela não só pediu perdão a Davi, mas disse, se o Senhor quiser fazer um mal, eu me responsabilizo. Faça um mal comigo, mas não faça com a minha família.
palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. É aquela que lavra a coluna do seu lar. É aquela que se responsabiliza pela sua família. E Deus a honra gloriosamente. É aquela que está aos pés do rei de Davi, que é aos pés do Senhor Jesus, pedindo perdão e pedindo: Senhor, não leve em consideração aquilo que meu marido fez, não. Aquilo que meu irmão fez, aquilo que a vizinha fez, né? É aquela que intercede e se responsabiliza, porque ela é um representante do Rei de Deus, e Deus reverte aquela morte em vida. Passando, a gente vai ver Maria Madalena, né? Achei maravilhoso a abordagem da irmã. Maria Madalena é aquela que, perante a sociedade, ela já tinha sentença de morte, não tinha mais solução para a vida dela, né? E os clientes dela, que eram clientes dela, queriam matar a Madalena. Imagina que injustiça, né? Madalena estava lá e correu porque ela soube que Jesus mudava a trajetória da vida do ser humano. E ela disse: eu não tenho mais salvação, mas eu posso correr aos pés de Salvador. E ela correu ali, se ajoelhou. Jesus estava escrevendo na terra. E ali todo mundo: vamos matar Jesus, essa mulher, né? Faz isso, faz aquilo. Só que ele era o cliente dela, né? Imagina. Aí Jesus, escrevendo, disse assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu fico imaginando assim: primeiro, quando o homem julga o outro, que era o que estava acontecendo naquela hora, Jesus não olhou nem para os acusadores e nem olhou para a acusada. Perceberam? Ele escrevia na terra. Terra é a tipologia do coração, porque na terra tudo dá. Dá semente, dá frutos, dá erva daninha, dá mato. Mas quando ele escrevia, certamente ele estava escrevendo um novo projeto para a vida de Madalena. Aí, na hora que a palavra de poder disse: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, eles foram soltando e foram embora. Aí, mulher, cadê os teus acusadores? Não, não tem, Senhor. Então vai, minha filha, não peques mais, a tua fé te salvou. Minha gente, tem uma das coisas que eu aprendi não faz muito tempo, é me autoexaminar para não julgar ninguém. Nesse mundo, quem julga é Satanás, sabia? Ele julga, ele não só julga com o intento de segregar, separar as pessoas, mas ele julga para diferenciar, para matar a identidade daquela pessoa, para destruir a autoestima, para roubar a identidade dela, para ela não ser nada. Julgamento é isso. Não esqueça que o Senhor falou que não julgueis para que não sejais julgados. Quando alguém chega, aí a gente fala para o filho: viu ali a atitude daquela pessoa? Mas meu Deus do céu, ó, Deus tem cada inquilino aqui na terra. Ela está ensinando o filho a julgar. Não julgue, irmãs. Peça a justiça de Deus. Peça para Ele te ensinar a ter sabedoria. Porque Deus honra uma alma que vive a justiça de Deus. E passando aí, e aí Madalena viveu aquilo. Ela, a partir dali, ela certa vez Jesus estava na casa de Simão e chegou Maria Madalena ali, né? Derramou perfume caríssimo, lavou os pés de Jesus, enxugou, derramou suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. Aí todo mundo criticando, né? Mas rapaz, aquele perfume, ela podia vender e ajudar os pobres, desde que ele queria pegar o perfume e ficar para ele, né? E aí ele disse: olha, Simão, veja essa mulher. Eu cheguei na tua casa, eu andei por esse deserto todo. Você não me recebeu com um beijo, que era costume daquela época. Essa mulher não para de chorar e lavar os meus pés com suas lágrimas. Eu cheguei na tua casa, tu não me deste nenhuma água para eu lavar os meus pés, mas essa mulher não se cansa de derramar o seu perfume. Olha, a atitude dessa mulher vai ser registrada. Olha que privilégio, né? Porque Deus olhou para ela como Deus tem olhado para cada um de vocês nessa tarde. Com a mulher lavada e remida pelo sangue de Jesus. Com a mulher que tem a partir de hoje uma nova identidade. E aí a gente vai ver a história de Maria. Quem foi Maria aqui, minha gente? Bom, Maria se derramou ali aos pés de Jesus. Vamos falar da Marta, viu? Então, Jesus chegou, estava lá um meu monte de gente,
E Jesus, Maria sentou aos pés de Jesus, ela não queria fazer nada, ela não queria perder um segundo daquele conhecimento, né, daquela plenitude de falar, de transformar. Imagina como deveria ser doce a voz do Senhor, porque ela é doce até os nossos dias. Imagine você convivendo com Jesus. Então Maria, ela estava aos pés, ouvindo ensinamentos, procurando obter assim, mais conhecimento na presença de Jesus. Mas Marta passando, é bem interessante. Vai passar Marta aí, irmã? Marta, oi irmã. Bem interessante o que a irmã falou. Minha gente, eu imagino, aqui teve poucas Martas, mas eu arriscaria dizer que tem quase 80% de Martas aqui. É aquela Marta que corre, chega, olha aí. Olha quantas Martas aqui. Providenciaram torta, vieram aqui, ornamentaram a igreja, preocuparam de saber quantas pessoas tem, né? Não vai faltar alimento, né? A Marta é aquela que está zelosa, preocupada com a casa. Para quê? Para receber bem aqueles que vêm, né? Para assistir bem a sua família. É errada a atitude da Marta? Não, absolutamente. Porque, olha só, tem irmãs ou tem mulheres que são ótimas assistentes, que visitam a casa, que oram, né? Que cuidam de outras pessoas, mas é negligente no seu lar. Não cuida da sua família, não zela pelo marido, chega no trabalho tarde, negligencia as suas atribuições secular. Como é que vai ser esse testemunho diante de Deus? Tem que haver equilíbrio. Mas quando Jesus perguntou quem fez a melhor parte, o que ele quis dizer? Ele não quis invalidar as Martas, mas ele quis dizer assim, que a hora de buscar Deus é hora de buscar Deus. A hora de buscar as prioridades, sim, busque as prioridades que precisam ser resolvidas, mas não esqueça que a sua maior referência de vida é Jesus. E aí o interessante é que muitas vezes, pessoas que têm essa característica, são pessoas às vezes também muito ansiosas. São pessoas que descansam pouco. E Jesus, ele está dizendo que o mistério de nós vencermos a nossa vida diante dele, da nossa família, é nós descansarmos nele. Não é o nosso muito agir que vai modificar as circunstâncias da vida, mas é o nosso agir, mas dependendo do Senhor, separando aquele tempo para orar mais, para buscar a palavra, para colocar Deus sobre a sua prioridade. O descanso é uma das coisas mais difíceis, irmãs. Vou contar uma experiência para vocês que eu passei há muitos anos atrás. Eu sempre dirigi e no carro eu paguei o IPVA e esqueci de pagar um negócio da Secretaria da Fazenda. Eu achava que eu tinha pago. E eu, como psicóloga, eu viajei para o interior, para um evento entre as mulheres. Eu fui em outro transporte e levei, e os meus pais foram, né, e foram dirigindo e tudo mais. O evento terminou 5 horas da tarde e eu voltei em outro carro. E os meus pais estavam no meu carro. Quando chegou no meio ali, próximo aqui a essa região, estava vendo uma blitz da lei seca. Aí quando pararam, botaram meu pai, um senhor de idade, para fazer o bafômetro. Ele tranquilamente, é um servo de Deus, pode fazer, meu filho. Fez. Olhou o carro, meu pai muito tranquilo, muito tranquilo. E aí eles identificaram que eu tinha pago um imposto e o outro eu não tinha pago. Foi um tipo de... Eles foram abusivos, porque eles apreenderam o veículo, que eles poderiam disponibilizar para pagar, enfim. E aí meu cunhado teve que vir pegar meus pais e meu carro ficou apreendido no depósito do Detran. Aí quando eu cheguei em casa eu soube da situação, né? E aí quando eu entrei em casa, meu marido, cadê o carro? Aí eu disse, o Detran levou. Mas irmãs, sei não, eu estava muito tranquila. Só que eu não tinha o valor naquele dia ou no outro dia para tirar o carro do depósito. E cada dia era um valor, né? Aí eu dormi, orei a Deus, e disse, Senhor, está nas tuas mãos. E dormi, irmãs, eu dormi. Será que vocês dormiriam? Mas eu dormi. Ainda acordei de madrugada e disse, Senhor, eu estou dormindo, Senhor, e o carro está lá apreendido. Mas, Senhor, amém. Voltei a dormir.
Aí no outro dia eu fui com minha filha lá resolver, mas confiando em Deus, porque eu não tinha, naquele período eu não tinha dinheiro para tirar o carro. Eu fui com minha filha com a chave reserva, né? Aí a gente entrou no depósito da Detran, aí eu disse, filha, olha ali o carro, vamos tirar com a chave reserva. Aí, brincadeira, filha, não, vamos embora. Aí, enfim, eu só poderia tirar o carro 1h da tarde, já era 12h30. Aí eu liguei para uma clínica que eu trabalhava e contei a história. E lá nessa clínica, eles nunca fazem isso, tipo, não, a gente vai disponibilizar, vai transferir para sua... Nunca. Mas eu liguei, né? Eles estão, a gente vai transferir, não tem problema não. Só que eu tinha que ter esse dinheiro 1h da tarde. 1h da tarde foi a hora que a menina foi para o banco para fazer o depósito. Eu disse, eita, Senhor, meu carrinho lindo, o Senhor vai ficar aqui mais um dia. Aí, quando eu ia andando assim, eu encontrei um servo de Deus, que era pastor, né? Aí ele disse, estás fazendo o que aqui? Eu contei a história rapidamente, né? Disse, tá, vem cá comigo. Qual é o valor? Eu tanto. Não sabia o que ele ia fazer. Ele disse, me dá a tua conta que eu vou transferir agora. Eu saí 1h10 dirigindo o carro e glorificando o Senhor e chorando. Então, se eu fosse me desesperar, ia resolver? Porque eu sirvo a um Deus que resolve todas as coisas. Aquilo que eu não posso, Ele pode, mas isso é certeza. Um dia, quem sabe, eu venho aqui, eu vou contar outras experiências interessantes. Vamos lá. Então, que nós equilibremos a posição de Marta e Maria nas nossas vidas, mas não esqueçamos que Deus, Ele valoriza o seu serviço. Quantas irmãs aqui chegaram cedo, estavam organizando, ajeitaram essas toalhas e tal, as lembrancinhas, Martas, serviços, Deus leva em consideração. Mas Deus quer de vocês que vivam aos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor Ele nos levanta, Ele nos dá tranquilidade, Ele nos dá força. E passando, enfim, Dorcas, olha que interessante, Dorcas, ela era conhecida pelas suas obras, né? E aí, ela procurava fazer túnicas, vestidos para viúvas e necessitados, pois ela tinha um coração muito bom, muito piedoso. Aí, um certo dia, Dorcas começou a passar mal e morreu. Aí, a comunidade que vivia com Dorcas ficaram desesperados. Dorcas morreu. Aí descobriram que Pedro estava por ali, perto da Fernandes Lima, e a gente chama Pedro para ele orar pela gente e tal. Quem sabe Dorcas é viva, Pedro chegou. Aí as viúvas ali chorando, com as vestes, as túnicas que elas faziam, que Dorcas costurava. E Pedro disse assim, irmãs, fiquem aí no cantinho que eu vou orar. Fique orando também. Ele entrou no quarto e disse, Tabita, que significa Dorcas, levanta-te. E Dorcas reviveu. E aí devolveu à comunidade, né? Eu quero dizer que nós, muitas vezes, nós temos a tipologia de Dorcas, aquela que cuida de todo mundo, que cuida do lar, que cuida da vizinhança, da família, ela só não se cuida, né? E a palavra de Deus diz uma coisa, nós somos templos do então isso quer dizer que nós, ao sermos templos do Espírito Santo, nós precisamos nos cuidar. Como é que é isso? Eu sou templo do Espírito Santo, só vivo com enxaqueca, só vivo com dor de estômago, só vivo com dor nas juntas, junta tudo e joga fora se pudesse, né? Não, o equilíbrio tem que surgir. Você precisa se cuidar, precisa ter uma alimentação saudável, precisa aprender a dizer não em certos momentos, porque eu tenho uma palestra que é a arte de dizer não. Se você diz não para si, não pense que lá fora vão dizer sim para lhe ajudar. A maioria das doenças, do quadro de depressão, às vezes entra em você de um modo muito sutil. E aí, como nós temos uma cultura de eu posso adoecer do estômago, ninguém vai dizer nada. Mas psicólogo? De jeito nenhum. Imagina uma serva de Deus, um psicólogo. Vão dizer o que de mim? E você se acabando, e você morrendo, né? Precisando chamar o pastor Júnior, o negócio tá ruim, eu não dormi à noite.
Psiquiatra? Não, minha filha, eu vou para ginecologista. Pode, né? Ninguém fala. Eu vou para médico de estômago? Pode, né? Mas ir para o psiquiatra, não. Hoje, as drogas, irmãs, elas estão... o que acontece com o quadro de depressão? A gente desestabiliza a nossa parte bioquímica toda. A produção excessiva de corticoide, de adrenalina e de outras partes bioquímicas que deixa você numa astenia, sem alegria, ou deixa você extremamente indócil, nervosa. Eita, lá vem ela, ó, tá daquele jeito, meu Deus, marido, filho, tudo se escondendo. Mas é a parte bioquímica que está desestabilizada. Deus, Ele te fez templo do Espírito Santo, porque Deus te criou segundo a sua imagem e... Você acha que Deus fica feliz, você adoecendo, quando você tem uma rede de apoio que você pode procurar e se cuidar? Irmãs, nós somos servas de Deus, mas nós somos, antes de tudo, seres humanos. Hoje, eu tenho muitos casos de pessoas que veio desse quadro da Covid, senhoras que perderam a esperança, perderam a alegria de viver, pessoas que perderam o controle das suas vidas e adoeceram. E graças a Deus elas tiveram a iniciativa de falar, não, vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra. Nós precisamos nos cuidar. Quantas vidas são salvas através desse cuidado? Se Dorcas, ela tivesse um limite, ela cuidasse sim das irmãs, mas ela se cuidasse, ela não adoeceria dessa forma. Deus está ensinando alguma coisa para nossas vidas. Ninguém morre de repente do nada. Então você como mãe, olha como é sério isso. Você é mãe, você não se cuida, você não tem uma alimentação saudável, você não conversa. A palavra de Deus diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para que sedes curados. É Tiago capítulo 5, verso 16. Você não consegue confiar nas pessoas também. Você adoece. Só que o seu filho e sua filha estão pegando um ensinamento não verbal. Se a minha mãe não se cuida, eu vou me cuidar por quê? Nós estamos ensinando uma herança aos nossos filhos. E precisamos ter um cuidado muito grande com isso. Então, nós precisamos rever a nossa vida, o nosso cuidado, o nosso amor, conosco mesmo. E passando, enfim, pode passar, irmã? Eu acho que é um vídeo. Eu quero passar esse vídeo para as irmãs. O que nós vemos aí é o que nós trazemos nas nossas vidas todos os dias. A sua infância, ela está presente na vida de vocês, e se ela estiver muito bem resolvida, essa criança vai estar sorrindo, vai estar feliz. Mas se ela não estiver resolvida, nós estamos brigando a vida inteira
Tem momentos que as nossas atitudes, não importa a idade que temos, ela pode se demonstrar muita dor, muita infantilidade. E a gente às vezes não quer largar aquilo que nos faz sofrer. Vocês percebem que nesse vídeo tem a briga de duas pessoas, um adulto e uma criança. É como a criança quisesse, desprender e deixar que você possa fluir e resgatar a sua autonomia, mas você tem medo de largar o seu passado, porque ele é muito forte. E às vezes, por mais que a gente não aceite esse passado, muitas vezes nós permanecemos e alimentamos. Mas quando a gente descobre o nosso autoconhecimento, a plenitude de nos conhecer e perceber que Deus nos fez com toda a potencialidade, com toda a força para enfrentar a vida e para vencer nela, em nome de Jesus, você deixa essa criança embora e agora você vai assumir as suas responsabilidades. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa da Bíblia que superou uma autoestima devastadora. Querem saber quem é? Quem vocês acham que é? Do Velho Testamento? Não, do Novo. Alguém chuta? Depois a gente vai passar essa. Deixa eu ver se... Passa aí, irmã, para eu ver o que é que vem. Volta. Volta mais um pouquinho. É? Bom, então eu cortei esse. Mas eu vou botar para vocês. Certa vez, Jesus saindo, da Galileia, foi andando e ele chegou na província de Samaria. Ele estava cansado e deu uma parada e ele sentou exatamente no poço de Jacó. E quando ele estava lá sentado no poço de Jacó, quem foi que chegou? A mulher samaritana. Doce ela, não era não? Era ou não era? De jeito nenhum. Ela chegou com aquele balde ali para encher no poço. E aí quando ela foi encher, aí o Senhor disse: mulher, tá indo de beber? Eu imagino que ela, sei lá, eu acho que ela era aquela sertaneja mesmo, do sertão lá de Alagoas. Ela olhou para Jesus e disse: mas menino, que audácia, tu sabe quem é que tu tá falando com a samaritana? Eu disse: ô mulher, se tu soubesse com quem tu estás falando, tu é que me pedirias água para beber. Ela disse: mas o senhor não sabe quem fez esse poço não? Foi o nosso irmão, nosso pai Jacó, E o senhor veio pedir água, foi o senhor que fez, foi o senhor que construiu. Eu acho que ela, estava naquele limiar de TPM dela. Aí, Jesus disse: foi sim. Mas, eu quero te dizer que tu já tivesse 7 maridos, e o marido que você tem agora não é teu marido não. Ela: vejo que tu és profeta, Aí ela disse: olha, a água que eu te der, ela vai jorrar para a vida eterna. Ele disse: que coisa boa, me dá dessa água, Jesus, o que é que eu faço? Aí ela ficou imaginando assim: nossa, que maravilha, eu não vou precisar andar 1 hora para pegar água, Ela materializou aquela vez. Aí ela disse: querida, eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não era adorador de Samaria, da Judéia, de Cafarnaum. Os verdadeiros adoradores, era o encontro com Jesus naquele momento. O que é que ela fez quando viu aquela palavra? Ela pegou o balde dela e foi para a casa dela? Sim ou não? Não. Ela largou o balde, correu para a cidade de Samaria e disse: gente, eu conheci o Salvador, Jesus, ele sabe tudo sobre o nosso interior, ele soube como eu vivi, ele falou, ele vai falar com vocês. Gente, foi uma cidade que subiu. Mas quando aquela mulher chegou lá, naquela cidade, as pessoas olharam e não a reconheceram. Não era mulher que não tinha uma relação boa com as pessoas, que não tinha um encontro, não tinha marido, não tinha família, que vivia em busca de algo que preenchesse, mas não preenchia, que mudava de marido como mudava de roupa, e nada disso a preenchia e trazia felicidade. Queridas, eu quero dizer uma coisa para vocês. É forte o que eu vou dizer. As pessoas às vezes quando se apaixonam, aí dizem assim: encontrei minha cara metade. Não é não? Quem se apaixonou por aqui? A Marta ali já dizia que faz tempo, irmã? Mas enfim.
Isso é autoestima, e isso é uma das coisas que Satanás tem difundido de uma forma muito forte. Nem filho, nem marido, ninguém. Porque na sua vida, o único que preenche é o Espírito Santo de Deus. Esse preenche, esse muda, esse te dá uma nova identidade, esse levanta você. Quanto mais você depende de Jesus, mais livre você se torna. Quando a mulher samaritana chegou lá, eles olharam uma nova mulher. Eles não conheceram. Tanto que disseram assim, nossa, foram correndo, porque viram mudança. Essa mulher não sorria, essa mulher não tinha alegria para viver. E eles correram e lá se converteram e pediram ao Senhor para passar mais 2 dias com eles. Então a autoestima é uma das armas de Satanás, a autoestima fragilizada. Porque ele coloca o ser humano num patamar que ele não deve estar. Ele se coloca numa posição de inferioridade. Ele não se aceita, ele não se respeita, ele não se reconhece que Jesus faz algo novo na sua vida. Vocês hoje estão marcados por uma nova identidade. Vocês hoje vão começar a se avaliar e serem honestas com vocês. Maria Madalena não olhou mais para ninguém, o seu olhar era voltado para Jesus. Ela não via mais críticas, julgamentos, ninguém importava para ela. O que importava era quem deu uma nova oportunidade para que nela fosse gerada a vida eterna. Eu tenho uma dinâmica com vocês, mas eu acho que o nosso tempo já passou. Então a gente vai deixar essa dinâmica para outra oportunidade. Que Deus possa abençoar e trazer uma nova forma de vida.